Está a ouvir Assunto Sério, um podcast da Grande Loja Soberana de Portugal, dedicado à educação maçónica e ao lado prático da maçonaria. Levamos a todos vós um programa para maçons e não maçons, onde serão abordados temas maçónicos e profanos numa perspectiva maçónica. Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Assunto Sério, um podcast para ver, para ouvir e, naturalmente, para pensar, ou, sobretudo, para pensar naquilo que é dito aqui, neste Assunto Sério. É uma forma também de estarmos juntos e de contribuirmos para um futuro coletivo melhor. E, enquanto for assim, estamos certamente a cumprir o nosso papel. Hoje, a nossa entrevistada é a professora Paula Espírito Santo. É uma figura conhecida da televisão, comentadora política, sobre tudo isso, comentadora política, social também. E é professora em vários locais, mas é sempre de referir que à frente de tudo está o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. O tal que custa a dizer, ISCSP. Paula, seja bem-vinda a este assunto sério. Para nós é uma alegria ter-te aqui. É também uma grande responsabilidade, porque o entrevistador tem que estar à tua altura, o que vai ser muito difícil, mas perdoarás. Farei aquilo que for possível para contribuir para que este assunto seja realmente sério e fique e perdure nas nossas mentalidades. O tema não podia, nesta altura, ser outro, acho eu. Era muito difícil, quando se fala em ciência política, que fosse outro. E por isso, eu permiti-me escolher liberdade e sugerir à professora Paula Espírito Santo que tratasse este assunto. Sério, a liberdade. Apetecia-me perguntar, depois das boas-vindas, Paula, o que é ser livre? Muito obrigada, caríssimo, querido Fernando Correia. Conheço há tantos anos, na qualidade de jornalista, de escritor, de poeta, de livre pensador, de alguém que faz tanto por todos nós, no plano da reflexão, do caminho, no fundo da partilha, do dar ao outro, e que nos ensina tanto a sermos um bocadinho melhores todos os dias. Por isso, obrigada, é um gosto enorme estar aqui contigo, partilhar este momento de reflexão que vai ficar para a posteridade, para a eternidade. Eu é que te agradeço, é uma Paulo. responsabilidade enorme. A pergunta que tu fazes é a pergunta que, no fundo, eu acho que devíamos refletir ao longo destes 50 anos de democracia. Quando eu digo 50, pensando nas primeiras eleições livres, liberdade, as primeiras em 75, mas depois tivemos várias em 76, autárquicas, legislativas, presidenciais, que foram também um ato de liberdade. E é interessante que a palavra liberdade era muito dita há 51, 52 anos, e era dita também e vivida de uma forma diferente, e eu creio que estes 50 anos foram para aprendermos a vivenciar e a viver a liberdade de uma maneira construtiva, de uma maneira em que nos descobrimos a nós, na nossa relação com o outro, na nossa relação com as eleições, com os poderes políticos, com as instituições, o sermos mais ou sermos livres, o sermos livres na palavra, por exemplo, na internet, em toda a liberdade que a internet nos dá, e também na responsabilidade que a palavra nos dá na internet, em que também fica para sempre aquilo que nós escrevemos e aquilo que queremos pensar e refletir relativamente aos nossos estados de espírito e à nossa relação com o outro. Mas a palavra liberdade é sugestiva de tudo aquilo que nos conduz. Nós temos aquela velha máxima da filosofia que a nossa liberdade termina onde começa a liberdade do outro. E eu creio que essa aprendizagem é a mais difícil de se fazer na democracia, porque nós achamos que somos sempre donos do nosso território e do território do outro. E que a liberdade não tem fim, não tem limites, e que ela deve ser vivida
de forma a não ter qualquer limite à vista, seja em que sentido for, seja até não só no sentido do pensamento, mas no sentido da própria ordem pública e no sentido da lei. Não seria muito mais, digo eu, lógico, oportuno, correto dizer que devemos viver a liberdade com o outro? Com o outro? Certíssimo. A liberdade é sempre um ato de partilha. Quando nós pensamos em liberdade, não podemos pensar na liberdade no vazio. E a liberdade deve ser sempre esse ato de partilha e de construção de um caminho, porque a liberdade significa que há uma orientação, há um caminho que nós podemos e outro que devemos percorrer, é um conjunto de escolhas. A liberdade é a escolha. E quando nós nos permitimos colocar-nos ao pé, ou próximo, ou nos aproximamos do outro, nós temos que fazer uma escolha que deve ser também pensada, refletida, de maneira a que o espaço seja verdadeiramente livre na minha e na perspectiva do outro e não trate, no fundo, um caminho que seja egoísta, em que nós nos autoposicionamos sem ter o sentido da estrada. No fundo, a liberdade é alcançar a estrada projetando mais à frente com todos aqueles que partilham a estrada connosco. Falaste há pouco nos 50 anos da liberdade, e isso é altamente limitativo e preocupante, de tal forma que quem comemora 50 anos de liberdade está a aprender a ser livre, mas tem traumas terríveis da não-liberdade. Ter direito à liberdade significa o quê? Ter direito à liberdade. Não é normal que se tenha direito à liberdade quando se nasce? É verdade que temos direito, mas nós temos logo um registro, não é? A partir desse momento somos logo, no fundo, identificados perante o Estado. A liberdade significa também um conjunto de direitos e um conjunto de deveres. Eu lembro-me que há 52 anos, agora já vamos para 52, de 74, não nos 50 anos das primeiras eleições presidenciais ou das eleições para a Assembleia da República, autárquicas, havia um slogan que era "E a liberdade venceu". E eu julgo que a liberdade deve vencer todos os dias, mas nós, na verdade, quando pensamos mais num sentido profundo e até filosófico, quando nascemos, nós até, de certa forma, abrimos mão de uma parte da nossa liberdade, que é a liberdade de podermos caminhar sem qualquer vínculo ou quer que seja. Mas isso não seria sermos verdadeiramente livres. Nós, para sermos livres, temos que ter, antes de mais, uma identidade, não é? Temos um número no cartão de cidadão. Aliás, quando desde, salvo erro, 2007, 2008, já nascemos até com um número de eleitor que não está visível no nosso cartão de cidadão, e temos vários números. Nós somos um conjunto de números da Segurança Social, do utente, a nível fiscal. No fundo, nós somos também um número. Esse número eu não o vejo como limitador da liberdade, mas vejo, sobretudo, a liberdade nesta dualidade de querermos ser parte integrante de um sistema. E esse sistema tem que ter uma certa ordem, se calhar pode haver quem não concorde com esta visão, mas essa ordem tem que ser uma ordem que tem uma base normativa, e essa base normativa também nos ajuda a sermos livres. E depois nós devemos pensar qual é o espaço que resta para caminharmos. Eu creio que o espaço ainda está muito em aberto. Nós temos tanto para caminhar e para descobrir num plano de sermos verdadeiramente livres. A liberdade pode querer significar ser feliz, realizar-nos, encontrar-nos junto daqueles que mais amamos, sem ter medo de dizer a palavra amor, que ainda tanto falamos da palavra amor e o que ela significa, que acaba por ser também a descoberta todos os dias do que é que poderá trazer-nos em termos de crescimento interior. Mas a liberdade é uma descoberta. Antes de mais, eu diria, a liberdade é a descoberta de conseguir viver com as limitações do sistema, do espaço onde nós vivemos. E, felizmente, nós vivemos num espaço, ou eu, no caso, cresci, nasci antes da Revolução, pouco antes da Revolução, mas tive a sorte de viver todo o meu tempo num tempo em que a liberdade era uma palavra importante e continua a ser. Por isso eu creio que tenho sorte de ter crescido nesse tempo. Talvez não tenha o contraponto de dar tanto valor à liberdade como poderia dar se pudesse confrontar dois tempos em que não a tinha, pelo menos em determinados planos. A liberdade para votar, por exemplo. As mulheres tiveram algumas limitações no voto,
e outras liberdades importantes. A liberdade de ler o livro que eu gostaria de ler, a liberdade de ir ao estrangeiro sem ter que ter alguém a assinar por mim que autorizava, ou a liberdade de abrir a correspondência que viesse em meu nome. Essas liberdades, essa falta de liberdade eu não vivi. Mas não tendo vivido, sei o significado que podem ter. Paula, de qualquer modo, e estando inteiramente de acordo contigo em relação às limitações impostas pela própria liberdade, a numerologia é uma delas, não é? Nós somos números, fazemos parte de uma série de convenções numéricas e, portanto, deixamos de ser quase uma pessoa, um ser humano, para sermos um ser numérico, um numeral quase. Mas, de qualquer das formas, não é por aí que eu quero ir. Eu queria perguntar-te se, apesar de tudo isso e apesar de termos conquistado a liberdade através de um ato político, se não é a própria política que nos limita a liberdade. A política limita-nos muito a liberdade. Eu diria que quando nós conquistamos a liberdade num ato político, nós conquistamos houve várias revoluções. Eu diria assim, em 74 nós tivemos uma revolução política, tivemos uma revolução da saúde, uma revolução da educação. Nós éramos um país, no caso da educação, um dos países, se não o país com maior taxa de analfabetismo a nível europeu, onde pessoas não sabiam saber ler nem escrever. Tivemos campanhas de alfabetização de adultos, tivemos um investimento grande na educação. Éramos um país com grande taxa de mortalidade infantil. Claro que a saúde é sempre um tema muito complexo, crítico, estruturalmente deficitário, mas passamos a ser um dos melhores países do mundo, ou pelo menos com uma taxa de mortalidade infantil no primeiro ano de vida era a mais baixa há uns anos a nível mundial, não a nível europeu, e passou a ser uma das mais baixas. E tivemos depois a liberdade política, a liberdade do voto, a pluralidade partidária, especialmente o poder pensar livremente, mesmo quando o nosso pensamento poderia conflituar com o do outro, e não ser preso por isso. O não ser preso por ter um pensamento diferente, creio que é talvez uma das maiores liberdades que nem todos os países têm neste momento. E eu não sei se esta liberdade é verdadeiramente valorizada quando nós pensamos no nosso alcance atual da caminhada que fizemos numa democracia que tem muitos problemas, muitos erros, muitos déficits e que está longe de ser perfeita, como provavelmente quase todas e todas as democracias. Mas a liberdade na política é uma liberdade muito especial porque é condicionante, mas ao mesmo tempo nos obriga a comprometermos, a fazer uma escolha e nós verdadeiramente podemos construir um futuro melhor através da política. Eu acho que a política acaba por nos ajudar a ter um horizonte de esperança. A política serve para termos esperança. Eu acho que é essa também a grande missão que os políticos têm que ter, é dar-nos esperança, dar-nos futuro, dar-nos horizonte. E eu acho que são esses os políticos que podem ganhar as eleições, e aqueles que ganham não são merecedores, por vezes também acabam por ganhar também pela esperança, não é? Mesmo quando não merecem, porque é isso que nós precisamos. Isto é quase uma visão cristã da vida. Eu não tenho essa visão cristã, mas há uma passagem na Bíblia que diz: sem visão o povo perece. Daí que nós precisamos de visão para não perecermos, para não morrermos. E esse alcance vai além da própria vida, não é? Vai para as gerações seguintes, e nós precisamos de visão para nós e para as gerações seguintes. Há uma lei que não se ensina, que não se aprende, mas que nos é transmitida quase de imediato quando nascemos, quer queiramos, quer não queiramos, que é denominada, não sei se correta, se incorretamente, a lei de Deus. O que eu pergunto é se ao longo da vida a lei de Deus tende a perder perante a lei do homem, ou se completa a lei do homem, ou se complementa a lei do homem. É uma visão interessante. Eu acho que são complementares e podem coadjuvar-se. A visão de Deus é talvez a segurança, não é? Quando nós queremos e quando somos crentes,
nós temos, no fundo, um horizonte de esperança e de confiança e acreditamos, e agora independentemente da religião, mas se fosse no caso uma religião católica, acreditamos na vida para além, que não acaba tudo no último dia e que essa vida tem uma outra dimensão. E isso é novamente a visão da esperança. E eu creio que essa visão é muito complementar à visão que a política nos dá. Diria que a política trata-nos de assuntos terrenos, a religião trata-nos dos assuntos do prolongamento da vida para além daquilo que é a nossa visão de esperança terrena. E eu creio que as duas têm em comum precisamente essa dualidade de caminhos em que nós podemos caminhar de forma a construir alguma coisa que seja proveitosa, boa para o nosso semelhante. E eu acho que quer a política, quer a religião são áreas de partilha, são áreas que deveriam ver o bem comum, quer a religião vê o bem comum, a política deveria ver o bem comum. Ambas são áreas extremamente nobres e talvez aquilo que a humanidade teve de melhor e de pior, porque são áreas também muito imperfeitas, seja num plano ou noutro, porque nós estamos lá enquanto seres humanos e nós estamos em caminhada progressiva para encontrar talvez aquilo que é o fio condutor da nossa relação com o planeta e com a existência, e isso não se consegue encontrar se não for a relação que nós temos com a dimensão terrena, por um lado, porque temos que a viver, e a dimensão espiritual, que é aquela dimensão que nos permite pensar ou aspirar para além daquilo que é a vida terrena, que nós achamos que é tão importante, tão importante, tão importante, e tem que ser tão simbólica que se acabasse tudo no último dia, então nada disto faria sentido. E eu acho que essa visão mais crente acaba por ser importante também para nós continuarmos a lutar. E para aqueles que são crentes, para os outros que não são, acho que encontramos também o tal... Dentro de nós temos que encontrar essa tal fé no amor e naquilo que nós acreditamos ser a finalidade disto tudo, que se renova todos os dias. No fundo, acho que é interessante encontrarmos a nós com o outro, sobretudo. Nós encontramos a nós próprios quando estamos com o nosso semelhante, quando estamos com as pessoas que amamos. E, no fundo, amar quer dizer partilhar o espaço, partilhar a amizade, partilhar valores, partilhar ideias, construir coisas em comum. Isso é talvez a verdadeira dimensão do amor, e o comum significa a nossa comunidade, a nossa vizinhança, os nossos amigos, as pessoas com quem estamos, que não têm que ser irmãos de sangue, são irmãos de passagem. E eu creio que essa talvez seja a verdadeira natureza disto tudo, é encontrarmos talvez uma visão bondosa que terá muitos defeitos, mas uma visão bondosa numa relação de permanente acolhimento e de confiança no outro. Este é um assunto sério com Paulo Espírito Santo. Estamos a falar do homem, estamos a falar do ser humano, do homem e da mulher, obviamente, do ser humano, que, em princípio, tem uma visão muito mais preocupada e aprofundada com a vida material do que com a vida espiritual. Foi isso que eu depreendi das tuas palavras e é aquilo que eu sinto também. Como é que se dá a volta a isto? Como é que é possível dizer a uma pessoa que, sendo ela matéria e espírito, que deve equilibrar as duas situações e não desprezar uma em função da outra? Como é que lá chegamos? Temos que nos preparar. Eu acho que temos que nos preparar. Eu creio que é essa a ideia também de preparação, e não estamos todos preparados. Eu diria, nós não estamos todos no mesmo alcance. Se quiséssemos agora até simplificar, nós vivemos uma sociedade que é a sociedade do ter, particularmente, onde se privilegia mais a visão do ter do que do ser. É importante ter isto, ter aquilo, e o ser, muitas vezes, é quase como é que eu ia dizer? É acessório. O importante é mostrar que temos e menos mostrar que somos. E eu creio que essa dualidade materialística também faz mover o mundo. Na verdade, muitas vezes alcançar a ambição da construção da felicidade poderá passar, e nada contra, por uma visão materialística da felicidade. Mas não deve ser exclusiva, ou seja, tem que haver esse equilíbrio, essa visão
o trabalho é fundamental, dedicarmos à construção daquilo que são os nossos sonhos, as carreiras, as áreas em que nós somos, em que temos prazer em construir alguma coisa em termos profissionais, mas temos que nos realizar também, e a realização vem daquilo que nós somos, não vem dos objetos materiais, não vem daquilo que temos. A realização vem de nós conseguirmos alcançar a paz interior, o equilíbrio, a felicidade, e sermos também felizes com os outros que temos ao lado. Agora, isto é muito difícil, talvez o pior desafio que se pode colocar todos os dias, porque nós, na verdade, por inerência, somos instintivamente sobreviventes e queremos sobreviver e precisamos de nos apoiar em tudo aquilo que está à nossa volta, que nós consideramos que nos ajudam à sobrevivência. Mas o patamar da felicidade provavelmente alcança-se depois de ter um limiar importante de conquista e de luta e de salvaguarda daquilo que são da nossa realidade, que é a realidade que nós temos que ter no dia-a-dia, tudo aquilo que são os nossos... Dizendo de uma forma muito simples, aquilo que são os motores, as grandes necessidades que nós temos. Nós temos muitas necessidades ao longo da vida. Por exemplo, os jovens têm muitas necessidades difíceis de alcançar cada vez mais, o ter uma habitação condigna, o conseguir alcançar o dia-a-dia das despesas que têm. Isso é talvez o patamar mais importante para nós salvaguardarmos, que depois podemos encontrar-nos a nós. Agora, sem um mínimo de subsistência, de sobrevivência, nós não conseguimos. Paula, estamos a falar da juventude, dos jovens, e esse é um ponto fundamental desta conversa. Eu lembro-me que Nelson Mandela, e embora seja um tempo completamente diferente e circunstâncias completamente diferentes, dizia naquela altura que as crianças, em vez de serem ensinadas a amar, eram ensinadas a odiar. E esse era o principal mal da humanidade. Mesmo considerando que isto, naquele tempo e naquela circunstância, era verdade, eu pergunto se hoje não se poderia fazer mais alguma coisa pela criança no sentido de ensinar a viver amando. Quando digo viver, implicitamente considero os valores positivos da vida, não os negativos, não é? Mas tudo caminha desde os programas que dão de televisão às crianças, supostamente para crianças, à literatura juvenil atual, a várias situações provocadas pela própria internet, a que a criança tem acesso. Há um sentido que posso estar enganado, mas gostava de ouvir a tua opinião. A criança nasce no meio do tiro, no meio da faca, no meio da guerra, no meio do desastre, no meio do negativo. Será isto verdade? De que forma é que conseguimos resolver esta situação? Não é fácil. Tu deste um grande exemplo, Nelson Mandela. Nelson Mandela é o caso interessante de conciliação. Aliás, um dos motivos, eu creio que foi mesmo por iniciativa dele, a África do Sul tem 2 hinos, tem o hino, vamos dizer assim, o hino original, e tem o hino depois que é mais identificado com a população, tem o hino, uma parte da população e outra parte da população, dizendo assim. Aliás, nunca até nos jogos de futebol tocam os 2 hinos quando a África do Sul joga. E esse é um sinal de reconciliação que, aliás, a própria África do Sul nunca conseguiu depois colocar na prática verdadeiramente, ou pelo menos durante a vida dele conseguiu-se alguma coisa, mas a África do Sul é um caso interessante de não se conseguir a conciliação. E o tempo que nós vivemos é um tempo que tem os desafios piores e maiores também para quem são os educadores, ou os pais, ou quem nos cria, porque nós vemos que a ideia da conciliação nem sempre está presente, e a ideia da conciliação é talvez a ideia principal de nós aceitarmos que o outro é diferente, que temos que conviver com culturas diferentes, que no fundo temos que aprender a não sermos tão egoístas. Se nós fôssemos aqui ao Freud, nós no fundo acabamos por ser muito autocentrados, não é? O nosso ego acaba por nos conduzir a nossa vida
E quando falamos em egoísmo, o egoísmo deveria ser também visto como uma ferramenta que, no fundo, nós, a partir do momento em que vamos crescendo, vamos aprendendo também a sermos mais conciliadores. Há aquela velha teoria do bom selvagem ou da criança que, se não tivesse, no fundo, um conjunto de referências, iria sobreviver, mas iria viver de uma maneira onde a autoexistência e a sobrevivência seriam o principal foco. E nós, no fundo, nascemos com todos esses instintos muito alerta, e é a sociedade que nos coloca um conjunto de camadas para nós irmos, e nós próprios, a nossa idiosincrasia. Claro que as personalidades, a nossa personalidade, todos nós somos diferentes, mas vamos aprendendo a lidar com a diferença. Agora, a verdade é esta: é preciso tempo para a educação, não é? Há o velho provérbio africano que é preciso uma aldeia para criar uma criança. E as crianças já não são criadas numa aldeia. E provavelmente já nem são criadas sequer pelos pais, ou pelos educadores, ou pelo pai ou pela mãe, porque eles estão pouco tempo com as crianças. Eles têm que trabalhar lá. Temos nós a imposição que, senão não há comida na mesa. Mas a escola também trabalha com as crianças, a aldeia, provavelmente, por sorte, algumas crianças ainda têm a sorte de ter avós ou ter a vizinhança, ou ter a comunidade que as ajuda a erguer-se, mas nós temos uma necessidade muito grande de haver tempo de qualidade, e que o fim de semana não fosse só o tempo do futebol. Eu não quero nada contra o futebol, mas, por exemplo, quando nós pensamos no fim de semana, eventualmente, não é? Para alguns pais, para outros não tanto, como sendo um tempo de qualidade, deveria ser um tempo melhor aproveitado. Também não interessa o número de horas que a criança está exposta à família, interessa também, além, claro que o número de horas seria importante, mas era importante também ter um tempo em que se pudesse pensar e conversar, para além de tudo aquilo que são, no fundo, os centros comerciais. Nada contra, mas se conciliasse melhor, no fundo, a educação como sendo um valor acrescido que nos traz um bocadinho da nossa identidade, da nossa cultura, da diferença, mostrar que nós não somos todos iguais, não nos vestimos todos da mesma maneira. Há múltiplas línguas de crianças da idade, de todos aqueles que estão à nossa volta e que têm que educar. Por isso, o educar para a diferença acho que é talvez o principal desafio, e é sempre uma tristeza quando nós vemos algumas situações de crianças que têm falta de amor, não é? Eu estou-me a recordar de vídeos que aparecem por vezes em que as crianças simplesmente reproduzem comportamentos, provavelmente, ou não sei, cada caso será um caso, mas é nitidamente um caso de falta de amor, porque se nós vivêssemos com amor, eu não sei se agrediríamos o nosso parceiro, o nosso colega, o nosso amigo de escola, e se não teríamos outra forma de lidar com as diferenças. É normal que as pessoas possam ter desentendimentos, que as crianças não se entendam sempre, mas há níveis mínimos de desentendimento. É por isso que nós somos seres culturais e seres também sociais. E eu acho que isto é tão preocupante quando não se percebe bem como agir, não é? Como aquelas crianças poderão agir enquanto estão a tempo de aprender alguma coisa sobre, não é sobre a escola é fundamental também, mas é sobre a sua relação com o outro. E é interessante que nós hoje parece que continuamos em fase de aprendizagem, como pais, como profissionais, e essa fase de aprendizagem é importante que exista, mas havia limiares mínimos que se calhar devíamos ter. Interessante sempre perceber o que é que podemos aprender mais enquanto pais ou pedagogos, ou no fundo quando temos crianças à nossa volta, sejam nossos filhos ou não, ou familiares ou não. Vou confessar-te uma preocupação que não é só minha. Mas pronto, mas naturalmente que é importante que eu a deixe aqui até para reflexão tua, ou conjunta, se quiseres, que é o facto de haver uma organização política mundial. Enfim, o homem estabeleceu as suas próprias regras, não é? Para poder viver, para poder ter uma capacidade de orientação e não ser uma selva. Só que chegamos a um certo ponto em que o homem tende não
a dividir a sua preocupação, ou seja, a dizer isto é bom, a dividir por todos, mas quer concentrar as preocupações nele próprio. Ou seja, dito por palavras mais simples e mais diretas, neste momento o mundo é para aí de 3 potências. E o que me preocupa é a ânsia do poder. E esta eu peço uma reflexão sobre isto. Como é que se consegue evitar a ânsia do poder ou não se consegue mesmo? Pergunta difícil. Nós aqui temos sempre uma visão romântica da história, não é? E a história traz-nos sempre alguma explicação para esta nova ordem, até há quem diga nova desordem mundial, em que o mundo era bipolar, por assim dizer, havia algum equilíbrio concertado entre grandes poderes e está permanentemente a ser revisto, e cada ano que passa parece que a voragem do tempo é ainda maior e nós encontramos desafios e processos de conflito que se eternizam e que não se conseguem resolver, mesmo até com soluções que são soluções radicais ou soluções menos diplomáticas ou menos convencionais, e agora estou a falar de conflitos como aqueles que correm atualmente. Eu não sei se é fácil responder à pergunta. O que eu posso dizer é que há aqui vários elementos numa equação onde as personalidades são importantes, as lideranças são importantes. Não é indiferente a eleição de um presidente ou de outro presidente, por exemplo, numa superpotência como os Estados Unidos. E também não é indiferente a relação que os poderes, que no caso europeu e falando aqui deste eixo Estados Unidos e Europa, a relação que a Europa e os Estados Unidos poderão ter na resolução de alguns conflitos. Há conflitos que têm uma base que é uma base que também acaba por ser histórica, mas há outros que podem ser conflitos de conjuntura, acidentais, ou que são desencadeados pelas tais personalidades que têm uma outra visão daquilo que são as relações de poder económicas e militares. Mas sem dúvida que eu diria que o mundo que nós estamos a viver é um mundo onde nós não conseguimos ter previsibilidade como tínhamos, talvez, há 10 anos ou há 20. Esta previsibilidade, neste momento, não sabemos como é que vamos chegar ao final de 2026, se alguns destes conflitos que estão agora a acontecer, se podem ou não ter uma resolução que seja um desfecho que possa atenuar um pouco a vertente mais negocial, ou neste caso a falta de negociação que existe e a vertente mais bélica que existe. Não digo que possam ser cancelados, que isso não existe, mas que possam pelo menos ter uma outra dimensão que seja mais diplomática. Nós não sabemos se isso vai acontecer este ano e também não sabemos exatamente qual vai ser o curso dos acontecimentos nas próximas semanas e meses. Estamos a assistir no fundo, a novos posicionamentos no plano geopolítico que podem ser ou não desconcertantes, pensando agora o caso da Groenlândia, que é um caso que de certa forma não se colocava há vários meses, ou não se colocava há alguns meses, como sendo um assunto sério, quando se poderia considerar o interesse dos Estados Unidos ou do presidente Trump. Talvez agora se deva distinguir um e outro sobre a Groenlândia, e nós pensamos se estamos a viver numa realidade virtual, numa realidade encenada, ou se isto é exatamente assim. E pela primeira vez começamos a ter temas como o tema da defesa, direto ou indiretamente presente em campanhas eleitorais, e particularmente a defesa quando se pensa novamente no serviço militar obrigatório ou em ter um exército europeu. E tudo isto é qualquer coisa que anda num ritmo tão rápido que qualquer nível de previsibilidade neste momento é muito frágil e não se consegue. A cada dia que corre podemos estar na iminência de uma terceira guerra mundial e tudo isso, se já não estamos a vivê-la, não é? Porque as guerras vão se reinventando também, e as guerras já não se vivem nas dimensões em que se viviam, vão-se repartindo em vários espaços geoestratégicos
e convocando as novas potências para esses espaços. Por isso, o mundo é desconcertante e é um espaço, se calhar, cada vez mais inseguro, perigoso, mas ao mesmo tempo não deixa de ser um espaço de esperança, espero eu, porque temos que continuar a viver com um mínimo de fé de que se possa, e aqui é mesmo fé no sentido de acreditar, porque não há dados objetivos que nos possam dar agora um caminho seguro e um desfecho previsível, mas acreditar que pode haver alguma esperança na estabilidade geopolítica, se é que isto... Isso significa que o homem não pode perder a esperança. É verdade. Não podemos perder a esperança. É a única ferramenta que nos resta agora para nós podermos continuar todos os dias a sobreviver ou a viver de acordo com a nossa visão daquilo que estamos a lutar. Acredito que haja, nesta altura, uma falta de respeito pelo direito, pelas regras, pelas instituições e, naturalmente, falta de respeito pela própria vida. E esta falta de respeito é que preocupa, não é? Porque não podemos viver a vida sem nos respeitarmos, respeitar o outro. Aí está aquilo que tu disseste ao longo deste podcast. Sem respeitar o outro. A propósito deste sem respeitar o outro, qual é o papel que as igrejas, as diversas igrejas, devem ter neste caso? Ou nestes casos? Ou seja, preservar a vida. Eu diria que tão importante, agora no caso da Igreja Católica, tão importante como há 2000 anos, ou em qualquer outra igreja, diria que são talvez o último instrumento que nós temos para além de tudo o resto falhar, pelo menos a fé, para quem é crente, e há essa liberdade de nós nos tornarmos crentes a qualquer momento, ou não. Jesus Cristo foi batizado aos 33 anos, por isso estamos sempre a tempo de pensar em nos tornarmos crentes. Mas, no caso, é interessante que, provavelmente, quando se esgotarem todas as soluções, se calhar nós temos que nos agarrar a alguma solução, porque é humanamente normal nós termos símbolos, termos um conjunto de instrumentos que nos agarram à vida, mesmo que esses instrumentos não sejam palpáveis ou não sejam... que sejam perecíveis ou que possam ser renováveis, mas que nos deem esse alento para nós continuarmos a tentar perceber o que é que se pode alcançar quando estivermos numa base sem esperança, sem grandes âncoras num plano, seja ele político, num plano internacional, num plano económico, social. Normalmente a fé é talvez o último reduto da esperança e muitas pessoas voltam-se precisamente para a fé quando não encontram consolo em mais nada do ponto de vista material, do ponto de vista de tudo aquilo que são as grandes estruturas e os elementos que nos rodeiam enquanto ser humano. Por isso, pensar nos caminhos da fé é também uma autodescoberta, porque provavelmente a solução vai estar sempre cá dentro de nós e no limite nós somos os grandes, somos a nossa própria, o nosso guia, não é? Não o nosso guia espiritual, mas provavelmente somos nós que temos que encontrar um caminho. Se esse caminho for confortável e trouxer a fé para o nosso alcance, se calhar pode ser uma solução boa e pode ser também uma via. Agora, as religiões não estão fora do conflito, não estão fora da guerra e não estão fora da nossa relação com a vida. Por isso, a religião é um espaço, não é só sagrado, é um espaço também de encontro e de partilha com o outro. Disseste que a solução está dentro de cada um de nós. Ou seja, se cada um de nós quiser fazer a sua parte, ajuda à transformação. Então lá está. Voltamos ao princípio. Depende daquilo que cada um de nós quiser fazer. Certíssimo. Eu diria assim, de novo a liberdade. De novo a liberdade e o querer alcançar mais longe dentro da liberdade que nos foi concedida. Nós temos, no fundo, uma liberdade que nos é concedida pelos vários contextos onde estamos e temos que saber viver com a liberdade que nos é concedida e, no fundo, se quisermos extravasar para além dessa liberdade, provavelmente temos muitos outros caminhos e esses caminhos, agora encontramos esse caminho possível e falávamos aqui do caminho da fé,
mas pode ser o caminho do conhecimento, pode ser o caminho da cultura, pode ser o caminho do simbolismo, do esoterismo, de tudo aquilo que nos faz verdadeiramente redescobrir-nos a nós próprios. Por isso, os caminhos da liberdade são caminhos que, no fundo, nós também assumimos como sendo os nossos caminhos. E há tantos caminhos possíveis para nós nos encontrarmos. E até os caminhos materiais. Claro que o espaço do material também é um caminho possível. Que bom falar contigo. Que bom ouvir-te. Muito obrigado. Muito obrigado pela tua lição. Assunto Sério é o nosso podcast que hoje teve como convidada a professora Paula Espírito Santo. Mais do que ser uma professora, uma comentadora de televisão, uma mulher preocupada com a vida, é um ser humano extraordinário. Gosto muito de ti e isto fica dito publicamente porque é verdade. Então, muito obrigado por teres vindo. Eu é que agradeço-te, querido Fernando Correia. Eu gosto muito de ti e obrigada por seres a pessoa que és e por insistires e por seres a pessoa incrível que nos faz descobrir-nos enquanto seres humanos um bocadinho melhores todos os dias. Obrigada por insistires e eu gosto muito de ti, novamente. Obrigado pelas tuas palavras. Assunto Sério é o nosso podcast. Estamos aqui sempre que é caso para isso, para ver, para ouvir, para aprender, para falar com pessoas que nos ensinam a pensar. Foi o caso de hoje com a professora Paula Espírito Santo. Até à próxima.